Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida não foram realmente suas? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você aceitou o silêncio quando tudo dentro de você gritava por liberdade? A verdade é que tem gente vivendo como se ainda pedisse permissão para existir, permissão para falar, para sentir, para discordar, para ser quem realmente é. Existe uma prisão que não tem muros, não tem grades, ela é invisível e mesmo assim sufoca. O nome dela é necessidade de aprovação. A gente aprende isso cedo, a ser bonzinho, a não incomodar, a fazer o que esperam da gente e a pagar com a própria alma o preço de ser aceito. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido antes, com essa clareza. Enquanto você viver para ser aceito pelos outros, você vai se rejeitar todos os dias. É como se você passasse a vida tentando caber num molde que nem foi feito por você. E o que sobra disso? Ansiedade, vergonha, arrependimento. Eu sei disso porque eu vivi assim por muitos anos, com medo de decepcionar, com medo de não ser o suficiente, com medo de não ser amado. Mas chega uma hora em que a dor de se esconder é maior do que o medo de ser rejeitado. E é aí que a transformação começa. Foi nesse ponto que eu descobri o estoicismo. Não como uma filosofia antiga, cheia de palavras difíceis, mas como uma arte de viver com coragem, de olhar para dentro, de assumir a responsabilidade por si mesmo e, principalmente, de parar de pedir permissão para ser livre. Neste vídeo, eu quero compartilhar com você as 5 lições mais profundas e dolorosamente libertadoras que me fizeram parar de buscar aprovação. Lições que me tiraram da prisão invisível da opinião alheia e me ensinaram o que é paz interior de verdade. Essas lições não vêm de livros apenas, elas vêm da prática, do fracasso, do silêncio e de noites em que eu precisei escolher entre ser aceito ou ser verdadeiro. Ao longo dessa jornada, eu vou te guiar por reflexões profundas, frases dos mestres estoicos e escolhas práticas que você pode começar a fazer ainda hoje, para sair desse ciclo de dependência emocional e construir uma liberdade que ninguém pode tirar. Mas antes de começarmos, responde aqui nos comentários com sinceridade. Qual foi a última vez que você se traiu para não desagradar alguém? Pode escrever só uma frase, mas escreva. Porque é quando a gente nomeia a ferida que ela começa a cicatrizar. Agora, respira fundo. Fica comigo. Porque essa jornada não é só sobre se libertar dos outros, é sobre voltar para si mesmo. E no fim das contas, ser livre não é ter tudo o que quer, é não ser escravo do que os outros pensam. A primeira lição que me libertou doeu, porque ela me obrigou a aceitar uma verdade que eu passei a vida tentando evitar. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai entender você. E isso tá tudo bem. Mas por muito tempo isso me destruía por dentro. Eu queria ser o bom amigo, o filho que não decepciona, o profissional exemplar. Eu queria que todo mundo ao meu redor olhasse para mim e dissesse: Você é incrível, você faz tudo certo. Você nunca me decepciona. E sabe o que acontecia? Quanto mais eu tentava agradar, mais eu me perdia. Quanto mais eu me calava para não gerar atrito, mais eu acumulava ressentimento. Quanto mais eu buscava aceitação, menos eu me aceitava. E aí vem o estoicismo, com sua brutal honestidade. Com uma frase de Epicteto que me sacudiu por dentro. Se você quer agradar a todos, prepare-se para não agradar a si mesmo. Aquilo me atingiu como um soco na alma, porque no fundo era isso que eu fazia. Eu sorria quando queria dizer chega. Eu dizia tudo bem quando nada estava bem. Eu me diminuía para não incomodar quem nunca fez esforço para me compreender. Mas aqui está a verdade. Você não está aqui para caber em ninguém. Você está aqui para ocupar o seu lugar. O mundo está cheio de gente fingindo ser o que não é, só para manter conexões frágeis, mas conexões que dependem da sua negação. Não, são vínculos, são algemas. E foi aí que tudo começou a mudar. A primeira decisão que eu tomei
foi parar de tentar ser compreendido o tempo todo. Porque, quando você busca ser compreendido por todos, você se torna incompreensível para si mesmo. A verdade não precisa ser explicada a quem não quer ouvi-la. Ela só precisa ser vivida. E é aqui que o estoicismo ensina uma das coisas mais libertadoras que alguém pode ouvir. Sua paz não depende da validação alheia. Sua paz depende da sua integridade. Integridade é quando suas ações refletem quem você é, mesmo quando ninguém está aplaudindo. É fazer o que é certo para sua alma, mesmo que pareça estranho para quem vive dormindo. Então, eu comecei a praticar o silêncio. Comecei a me perguntar: se eu não precisasse da aprovação de ninguém agora, o que eu faria diferente? Se eu não tivesse medo de decepcionar, o que eu diria? E as respostas eram sempre mais verdadeiras do que a vida que eu vinha levando. Comecei a dizer não com firmeza. Comecei a não me explicar para quem não escuta com o coração. Comecei a entender que minha vida é minha responsabilidade e ninguém mais precisa assinar embaixo. Você sente isso também? Essa vontade de parar de andar em círculos tentando agradar? Esse cansaço de carregar máscaras que pesam mais do que a própria alma? Então, aqui vai um convite. Comece hoje a desapontar os outros, se isso for necessário para parar de se decepcionar. Você não está aqui para ser entendido por todos. Você está aqui para viver com verdade. E a verdade, às vezes, assusta quem vive de ilusão. Mas tudo bem, porque no silêncio da sua consciência limpa, mora uma liberdade que ninguém consegue tirar. Hoje em dia, todo mundo vive construindo uma versão de si mesmo. Fotos perfeitas, frases ensaiadas, comportamentos calculados. É como se a gente tivesse que administrar um personagem o tempo todo, com medo de falhar, de ser mal interpretado, de perder aplausos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa de verdade. Quantas partes de você esconde? Só para manter a imagem? Talvez você poste sorrisos e chore no banheiro. Talvez você dê conselhos incríveis, mas não siga nenhum. Talvez você seja visto como forte e por dentro esteja gritando por ajuda. E tá tudo bem, porque todo ser humano tem medo, todo ser humano sente vergonha, mas tem algo que o estoicismo nos obriga a encarar sem anestesia. Não está em nosso poder o que os outros pensam de nós, mas está totalmente em nosso poder sermos dignos de nós mesmos. Sêneca, reinterpretado. Essa foi a segunda lição que me transformou. Você não tem controle sobre o que pensam de você, mas tem total controle sobre quem você escolhe ser. Por muito tempo eu tentei agradar. Tentava parecer inteligente, equilibrado, forte. Me preocupava com o que diriam se eu falhasse, o que pensariam se eu mostrasse dúvida, fraqueza ou contradição. Mas isso era exaustivo, porque por trás da imagem eu estava perdido. Até que eu entendi. Quando você vive para ser admirado, você se afasta da sua verdade. E quem vive de imagem, morre por dentro. E então, pela primeira vez, eu comecei a soltar o controle. Parei de tentar convencer os outros. Parei de me justificar o tempo todo. Parei de construir versões e comecei a construir caráter. Porque caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Imagem é o que você tenta parecer quando todo mundo está olhando. E os estoicos nos lembram disso o tempo inteiro. Domine o que está sob seu controle e liberte-se do que não está. Você não pode obrigar ninguém a gostar de você. Não pode controlar se vão entender suas escolhas. Não pode impedir que alguém distorça sua verdade. Mas você pode, todos os dias, agir com retidão. Você pode ser gentil, sem ser submisso. Firme, sem ser arrogante, verdadeiro. Mesmo quando isso assusta. O resultado? Paz. Porque quando você para de fingir, a ansiedade some. Quando você solta a imagem, sobra a essência. E quando você entende que não tem que convencer ninguém, você se reconcilia com sua alma. Você tem noção da liberdade que isso gera? Você não precisa que ninguém te entenda. Você precisa apenas ser íntegro consigo. E isso é raro, é revolucionário. Então, se hoje você está cansado de interpretar, de se moldar, de tentar agradar, comece com essa pergunta simples. O que
Eu faria agora se não estivesse tentando parecer perfeito? A resposta que vier talvez te assuste, mas provavelmente vai te libertar. A dor de ser rejeitado machuca, mas a dor de se abandonar destrói. Durante muito tempo, eu achei que me adaptar era sinal de inteligência emocional, que ceder era nobre, que evitar conflitos era maturidade. Mas no fundo eu estava vendendo pedaços da minha alma em troca de migalhas de aceitação. E sabe o que é mais cruel? Mesmo quando você faz de tudo para ser aceito, a rejeição continua vindo, porque ela não depende só de você. As pessoas rejeitam o que não entendem, rejeitam o que as confronta, rejeitam o que não conseguem controlar. O estoicismo me ensinou a olhar isso nos olhos. Me ensinou que é melhor caminhar sozinho com a verdade do que acompanhado na mentira. Rejeição não é sinal de fracasso. Muitas vezes, é sinal de que você finalmente se escolheu. Porque toda vez que você diz sim, querendo dizer não, toda vez que engole sua voz, sua dor, sua essência, você está se rejeitando. Você está dizendo para si mesmo: eu não mereço ser inteiro. E não há elogio no mundo que compense essa traição silenciosa. Eu me lembro de uma vez em que fui a uma reunião importante. Todo mundo lá tinha uma postura firme, uma fala moldada, opiniões que batiam no peito. E eu sentia que, se falasse com honestidade, eu não seria levado a sério. Então eu me calei, concordei, fingi que estava tudo bem. Mas quando saí daquela sala, não era deles que eu sentia vergonha, era de mim. Porque não importa o quanto você tente se encaixar, se for à custa da sua verdade, o buraco que fica é sempre dentro. E é por isso que essa lição é dura, mas é libertadora. Ser rejeitado é melhor do que se abandonar, porque quando você se escolhe, mesmo sabendo que pode desagradar alguém, você planta algo dentro de si, respeito próprio. E quem tem respeito próprio não aceita mais migalhas emocionais. Os estoicos diziam que a nossa paz vem do que está sob nosso poder. E sabe o que está sob seu poder? Se colocar em primeiro lugar, sem se tornar egoísta. Ser verdadeiro, mesmo sabendo que pode perder alguns vínculos. Seguir em frente com dignidade, mesmo sem aplausos. Então, se tem uma escolha que você pode fazer hoje, é essa. Seja rejeitado, mas não se abandone. Perca conexões, mas não perca a si mesmo. Decepcione os outros, se for preciso, mas não traia sua alma. A aprovação que realmente liberta é a que vem do espelho. Tem gente que não consegue ficar 5 minutos sozinha em silêncio. Precisa do celular, da TV ligada, de uma notificação, de alguém para conversar. Não pela conexão, mas pela fuga. Ficar sozinho com a própria mente virou um desafio. Porque, quando o mundo silencia, a verdade aparece. E a verdade às vezes grita. Eu me lembro de quando comecei a praticar o que os estoicos chamam de retirada interior. Era estranho ficar em silêncio, sem distração. Só eu comigo. No começo parecia desconfortável, depois assustador. Mas com o tempo, virou libertador. Porque ali no vazio, eu encontrei algo que a correria do dia nunca entrega: clareza. Sêneca dizia: quem vive em paz consigo mesmo, vive em paz com o mundo. Mas como viver em paz consigo? Se você mal suporta estar em sua própria presença, essa foi a 4ª lição que me libertou. A liberdade real começa quando você consegue ficar sozinho com quem você é, sem querer fugir. A maioria das pessoas vive cercada de estímulos para não encarar o que sente. Mas os estoicos tinham um hábito que mudava tudo: refletir profundamente no silêncio, questionar a si mesmos, observar as próprias reações com coragem. Eles não tinham medo do silêncio. Eles usavam o silêncio como espelho. E isso me ensinou algo brutalmente simples. Se você precisa do barulho externo para não entrar em colapso, é porque algo dentro está desmoronando. Então, eu comecei a ficar mais tempo comigo. Sem música, sem celular, sem desculpas. E fui conhecendo partes de mim que eu evitava. Medos não resolvidos, feridas antigas, culpas escondidas,
desejos que nunca assumi. E ali, no fundo da dor, eu encontrei liberdade. Porque quando você se encara, quando você aguenta sua própria presença, quando você para de fugir de si mesmo, ninguém mais tem poder sobre você. Você não precisa mais de aprovação, nem de distração, nem de afirmação constante. Você se basta, não por arrogância, mas por plenitude. É claro que você vai continuar se relacionando, é claro que você vai continuar buscando conexão, mas não mais como uma fuga, e sim como uma escolha. Quando você aprende a ficar sozinho com quem você é, você nunca mais se vende por companhia, nunca mais se curva por atenção, nunca mais implora por presença, porque a sua própria presença já te fortalece. Se você chegou até aqui, é porque existe uma força dentro de você pedindo por liberdade. Talvez você tenha vivido boa parte da sua vida tentando agradar, se moldar, se encaixar. Talvez tenha acreditado que só seria digno de amor se fosse perfeito, ou que só teria valor se fosse útil, se fosse aceito, se fosse aplaudido. Mas deixa eu te contar uma verdade que me custou anos para entender. Enquanto você buscar a aprovação dos outros, vai viver refém, e um refém não constrói liberdade. Constrói uma prisão com grades invisíveis. A quinta e última lição, a mais profunda de todas, é esta. A única aprovação que realmente liberta é a sua. Pensa comigo, de que adianta ser querido por todo mundo? Se você se odeia em silêncio, de que adianta ser visto como exemplo, se a sua consciência te acusa toda noite? De que adianta o mundo te aplaudir, se por dentro você sente que vive uma mentira? O maior inferno não é ser rejeitado, é ser aplaudido por algo que você não é. E os estoicos nos chamam para essa verdade nua, dura, mas necessária. A vida é curta demais para viver fingindo, curta demais para colecionar máscaras, curta demais para pedir permissão para ser quem você já é. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. A aprovação alheia não depende de você, mas sua integridade, sua verdade, sua presença dependem, e só você pode se dar isso. Olhe para trás agora. Lembre-se de todas as vezes que se calou quando queria gritar. Todas as vezes que disse sim com medo de perder alguém. Todas as vezes que se olhou no espelho e não se reconheceu. Essas cicatrizes contam uma história. E sabe qual é a melhor parte? Você ainda pode reescrevê-la. A partir de agora você tem um poder. O poder de parar de pedir permissão. O poder de parar de se justificar. O poder de parar de pedir aprovação. E começar a viver como quem finalmente entendeu. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser inteiro. Seja inteiro nas suas escolhas. Inteiro na sua presença. Inteiro na sua verdade. Mesmo que te achem estranho. Mesmo que te abandonem. Mesmo que não entendam. Porque, no fim, o que vai te sustentar não é o amor dos outros. É o respeito que você construiu por si. E essa é a real liberdade. Agora me responde, lá nos comentários. Qual dessas 5 lições te confrontou mais profundamente? E o que você vai fazer com isso a partir de agora? Se esse vídeo falou com sua alma, deixa o like. Não para alimentar o algoritmo, mas para mostrar que você está nessa caminhada por dentro. Se inscreve no canal. Estoicismo pra valer. Aqui, a gente não finge força. A gente constrói força. Aqui não buscamos motivação barata. Aqui buscamos alma, verdade e liberdade. E lembra, ser livre não é viver sem regras, é viver sem correntes. E as mais perigosas são invisíveis. Que você tenha coragem de quebrá-las. E finalmente, ser quem você nasceu para ser.